Senhoras e senhores, finalmente a NBA voltou e finalmente esse canal está de volta. Primeiro dia teve tudo, teve vaia, teve entrega de anel de campeão, teve banner sendo erguido, teve confronto direto entre duas equipes que só pelos jogadores vão estar nos noticiários o restante do ano. E eu sei que já tivemos 2 dias de NBA, mas no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês a respeito do jogo entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. E assim, sendo bem sincero pra vocês, aqui vai ser totalmente comentários de overreact. Vai ser de reações exageradas sobre o primeiro dia de NBA que tivemos antes de ontem. E eu provavelmente vou ter mais coisas pra falar a respeito dos times que perderam do que, obviamente, dos times que ganharam. Mas, cara, que confrontos magníficos. Eu assisti os 2 jogos e, na verdade, o segundo jogo acabou sendo atrapalhado pelo primeiro jogo porque tivemos 2 prorrogações, mas eu amei, porque eu também já não estava mais aguentando ter que, esperar, assistir Summer League, assistir pré-temporada, já estava na hora da NBA voltar e finalmente voltou. Então, se você gostar desse conteúdo, mano, no final do vídeo se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, vai estar me ajudando demais a continuar com o projeto de pé. E sem mais enrolação, bora começar para algumas anotações e observações sobre o primeiro dia, a volta da NBA finalmente. Vamos lá, conversando sobre o jogo entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. De um lado a gente tinha o atual campeão, né, um time que tava, assim, dava pra você sentir na atmosfera que eles estavam mais preocupados com a festa, com o anel de campeão, com erguer o banner, com a torcida, com a interação. E só um adendo com a faixa de campeão da NBA, pelo visto Noah Lyles entrou mesmo na mente dos caras, porque vocês podem notar que está escrito apenas NBA Champion e não World Champion, como as últimas faixas de campeão da NBA de todos os anos. Aí os caras, a gente tem um jogo pra jogar agora, né? E é contra um dos maiores nomes da história desse time que não ganhou um título aqui. Então parece que o jogo foi apenas o bônus, era apenas a cereja, porque o mais importante já aconteceu, que era a celebração, era a cerimônia, era toda a festividade, todos os aplausos, todas as comemorações que vinham com isso. E aí, antes de começar o jogo, a gente já começou com algo muito interessante. Carmelo Anthony estava na casa, foi aplaudido, foi ovacionado. Steven Adams foi titular pelo Houston Rockets, que já jogou também no Oklahoma City Thunder, tomou joelhada do Draymond Green nas partes baixas, pelo OKC e tudo mais, foi aplaudido, ovacionado. Kevin Durant, um dos maiores jogadores da história, um dos melhores pontuadores que a NBA já viu, entrou também para ser titular e foi vaiado. Ele não só foi vaiado, mas ele foi vaiado em todas as posses que ele encostava na bola. A torcida de OKC fez questão de vaiar ele em todas as posses. Vamos falar um pouquinho sobre o time que ganhou, então vamos começar dialogando um pouquinho sobre o OKC. Cara, o OKC foi o time campeão, sabe? É o mesmo time. Tivemos jogadores muito importantes aparecendo nos momentos mais difíceis do jogo. Em determinado ponto o jogo tava tipo 14 pontos, 12 pontos de vantagem pro Rockets e eu falei, cara, como que o OKC vai acabar perdendo o jogo de estreia da temporada depois de ser campeão no dia que eles receberam o anel de campeão? Eles não vão fazer isso, mano. E realmente eles fizeram uma retomada. O Shai mostrou por que ele é tão bom ao ponto de ser MVP, Finals MVP e atual campeão da NBA. Ele é um cara simplesmente fora da curva, surreal. O jogo de pés dele, o jogo de meia distância, e ele realmente conseguiu mais uma vez cobrar uma quantidade significativa de lances livres, mesmo com a defesa forte do Houston Rockets do outro lado o tempo inteiro pressionando ele, tentando fazer ele errar. E o que mais me chamou a atenção foi Chet Holmgren sendo extremamente eficiente, extremamente versátil ofensivamente, o cara que a gente espera que ele seja e que ele contribua para esse time do OKC durante toda uma temporada. Porque eu acho que pro OKC ir melhor ano passado e conseguisse, sei lá, quebrar a marca das 70 vitórias, que eles chegaram muito próximo, faltou o Chet Holmgren jogar um pouco mais. A disputa dentro do garrafão entre Isaiah Hartenstein e Steven Adams, 2 dos melhores reboteiros ofensivos, cara, era uma briga muito forte, muito quente, e foi muito legal de ver. Eu sei que pouca gente presta atenção nisso, no empurra do garrafão, mas eu acabo prestando atenção, eu acho maneiro. Lu Dort fez uma partida muito ruim, ficou 8-0, ele arremessou 8 e não acertou nada para 3 pontos, apesar de ter sido um pitbull na defesa e ter incomodado muito o Kevin Durant. Toda hora o Kevin Durant tentava buscar uma troca de marcação para jogar longe do Lu Dort, apesar que todo o time do OKC defende muito bem. Cason Wallace, que partida, mano, que partida. Mesmo ele sendo de mais baixa estatura, ele não fugia do confronto de tentar marcar o Kevin Durant. Foi bem efetivo também na parte ofensiva, matou 5 bolas de 10 tentativas de quadra e 3 bolas para 3. O Shai teve a performance de MVP dele, né? 35 pontos, 2 tocos, 2 roubos de bola, 5 assistências, 5 rebotes. Apenas tentou um volume muito grande de arremesso para 3 que não caiu, 1 de 9. Aaron Wiggins foi um dos elementos chave, na minha opinião, assim, quando eles estavam retomando, precisava de um cara ali
ali pra trazer um espaçamento, matar uma bolinha de 3, um cara que a defesa adversária espera menos que ele vai produzir tão bem numa partida como essa, e ele produziu. Tanto ele quanto o AJ Mitchell, que foram importantíssimos na retomada do Oklahoma City Thunder pra vitória. E o que mais me chama a atenção realmente desse time do OKC ter saído com essa vitória não foi nem o fato deles, ganharam de um time que também é contender, ganharam no mesmo dia que receberam o anel de campeão. Eles ganharem sem o segundo melhor pontuador do time, o segundo principal nome ofensivo, que é o Jalen Williams. Então, a ausência do Jalen Williams e ainda assim esse time conseguir bater de frente com uma das melhores equipes do Oeste é algo grande. Então o OKC veio muito bem. Agora vamos falar sobre o Houston Rockets, né? É inegável que a gente tem alguns pontos para poder conversar. É o time mais alto de média de altura da NBA. E assim como esperado, jogando com Amen Thompson na 1, jogando Jabari Smith, Kevin Durant na 2 e na 3, Alfred Sengun e Steven Adams na 4 e na 5, o time ficou extremamente forte defensivamente, extremamente apelão. Eles podem trocar a marcação, os 5 jogadores, que vai continuar com a mesma efetividade. O rebote dos caras era muito presente, apesar de eles só conseguirem ter pego uma bagatela de 16 rebotes ofensivos. Tipo, é bastante. Só que comparado com o OKC, que também pegou 11, essa diferença de 5 eu esperava que fosse um pouco maior comparado com a altura, a média de altura dos jogadores, sabe? Agora vamos por partes. Primeiro eu quero comentar sobre o Alfred Sengun, que, mano, que jogador sensacional. Meu Deus do céu, o Alfred Sengun voltou do Eurobasket, voltou dessa temporada lá na Europa, né, nesse período da off-season que ele passou na Europa, disputando a competição que inclusive cobrimos aqui nesse canal, diferente. Tinha alguma coisa na água europeia que deixou ali ele meio Stephen Curryzado, porque o Alperen Sengun não só fez Alperen Sengun, né? Vocês se incomodam que falam que eu falo errado. Então, o Alperen Sengun, ele não fez 39 pontos apenas. Ele converteu 5 arremessos para 3 de 8 tentativas. Ele foi o melhor arremessador para 3 do time do Houston Rockets nessa primeira partida. Daquelas inseguranças que eu falei pra você, mas eu não sei como é que vai ser o espaçamento da quadra, eu não sei como é que vão deixar, tipo, apenas 2 ou quem sabe 3 jogadores ali, um com um potencial um pouco menor de arremesso para 3 como titular. Talvez o terceiro jogador que vai espaçar a quadra melhor vai ser o Alperen Sengun e não o Amen Thompson, porque o Amen Thompson, ele tentou muito para 3. Ele não hesitou. Ele, sempre que pegava livre, ele queria ser uma ameaça, ele queria provar que, cara, eu vou dar conta desse trabalho de espaçar a quadra, mas ele ainda não dá. Ele ficou 0 de 7 para 3 pontos, converteu uma, que ele tava com o pé na linha, então você pode considerar, beleza, ele matou uma de 7, ainda é um aproveitamento muito baixo, pra um volume tão grande, né? O nosso mano Kevin Durant também não teve uma partida boa, não conseguiu converter nenhuma bola pra 3. Então só quem contribuiu mesmo espaçando a quadra e matando bola pra 3 foi Josh Okogie, foi Rich Shepard, foi o Jabari Smith Jr. e o Alperen Sengun. E o Terry Eason matou uma bola também. Então, de toda forma, um time que não jogou com um armador de ofício, né? Um armador de ofício, assim, com uma certa experiência a mais na NBA, porque eles jogaram com o Rich Shepard, que é um armador, só que a experiência do Rich Shepard, por mais que eu tenha ouvido muita crítica, eu gostei. Ele conseguiu dar bloco, conseguiu roubar a bola, só que ele ainda foi o jogador mais caçado defensivamente. Então, em determinado ponto, quando não conseguia ter uma cobertura do Terry Eason, não conseguia ter uma cobertura do Amen Thompson, não conseguia ter alguém pra ajudar naquele estilo de defesa zona que o Houston Rockets tentou fazer, e conseguiu executar até que bem em determinado ponto. Em outros pontos, a ausência de uma altura um pouco maior do lado do Rich Shepard complicava e fazia com que o jogador que pegava a bola ali no meio do garrafão, perto da linha do lance livre, tivesse muita facilidade pra jogar. E também o nosso mano Shai Gilgeous-Alexander só enxergava o Rich Shepard do lado contrário quando ele estava atacando. Tipo, ele caçava o Rich Shepard com todas as forças. Mas eu ainda gostei. O Rich Shepard, assim, ele errou muito por falta de experiência. Você vê que o cara não passou a bola direito, cometeu turnover, perdeu o timing da jogada que estava sendo construída, não conseguiu achar o Kevin Durant em determinados pontos, porque no primeiro ano dele de NBA ele praticamente não teve esse tempo de quadra pra poder errar, sabe? Simplesmente errar por errar, um cara que vai precisar ter mais tempo de quadra, mais experiência, vivenciar um pouco mais situações de jogo, não só de D-League, que é um nível bem abaixo, né? Que ele já se provou ser muito acima da D-League. No primeiro jogo da Summer League ele destruiu, né? Na pré-temporada ele jogou muito bem também, só que quando tá valendo, quando é a hora do vamos ver, é diferente. A NBA é diferente, sabe? O Steven Adams, eu fiquei, assim, feliz com o desempenho dele, porque o cara pegou 13 rebotes, né? Fez só 4 pontos, cometeu 3 turnovers, mas é a função dele, é pegar rebote, remar os caras lá embaixo. Ele pegou 5 rebotes ofensivos, inclusive, ele é gênio, e é pra isso que ele tá ali. O Jabari Smith Jr. é um dos jogadores que eu mais gosto desse time do Houston. Senti ele um pouco mais confiante, senti ele um pouco melhor na questão de movimentação sem a bola no ataque. Então eu gostei muito do Jabari Smith Jr., não tem muito o que acrescentar, até porque todos os jogadores desse time do Houston Rockets têm contratos excelentes, que vai permitir com que esse time ainda continue sendo bom e possa melhorar na próxima temporada, por causa do contrato do Kevin Durant, né, que eu esqueci até de comentar. Ele aceitou um contrato de $90 milhões por 2 temporadas, um pay cut de $30 milhões. Esse é o tipo de atitude que eu acho que um atleta, quando
quer ser campeão e quer deixar um legado diferente do que apenas, nossa, você não ganhou sem o Stephen Curry depois que você saiu do Golden State, tem que tomar de atitude, sabe? Eu acho que é o tipo de coisa que o LeBron James deveria ter feito nessa off-season ao invés de ter aceitado sua player option. Vou lembrar disso mais uma vez pra você, torcedor do Lakers. E também o Kevin Durant se tornou o jogador mais bem pago da história da NBA, né? É o cara que mais recebeu salários, passou o LeBron James com essa nova extensão contratual. Não sabemos se o LeBron vai ter uma extensão realmente com o Lakers, né? Ou se ele vai meter o pé depois dessa season, se ele vai se aposentar, não sabemos. Eu gostaria agora de terminar de complementar apenas alguns jogadores que merecem menções. O Josh Okogie teve um tempinho de quadra, foi bom. Clint Capela, acho que ele jogou muito pouco e o Steven Adams jogou muito. Deveria ter dado um pouquinho mais de tempo, até porque quando o Clint Capela estava em quadra, ele contribuiu muito bem. Ele só tentou um arremesso de quadra e tentou 2 lances livres e terminou 100%. Ele jogou só 7 minutos e meio, tá ligado? Então, muito pouco. O Tari Eason é um cara que eu colocava muita fé vindo da segunda unidade. Eu senti ele desligado na partida, sabe? Aquele cara, tipo, pô, mano, o cara fez um fake, eu pulei 30 metros ao invés de, pô, esperar um posicionamento melhor ou então antecipar a jogada, fazer a leitura da jogada correta. O Tari Eason não foi esse cara. E acho que a gente já falou de todo mundo. Falta agora falar do elefante na sala, né? Nosso mano, Kevin Durant. Eu achei que ele ficou bem no uniforme do Houston Rockets. Aquelas cores vermelho e preto meio que combina com o estilo dele de ser o Slim Reaper, né? A Dona Morte e tudo mais, cara. Eu gostei. Eu acho que era com um cara como ele que o Houston Rockets precisava. Deu pra ver que até o terceiro quarto ele estava, assim, muito confortável em quadra, matando os arremessos que a gente sabe que ele mata. Aquela meia distância, aquela criação de jogada pra ele mesmo jogar, ou então atraindo uma dobra e servindo o companheiro. Tanto que ele ainda conseguiu 3 assistências, contribuiu defensivamente com 9 rebotes e fez uma boa estreia de 23 pontos, tirando o fato de que o que mais pesou no jogo do Kevin Durant foi os companheiros de time dele não acharem ele no último quarto e nas 2 prorrogações. Se a gente combinar os últimos 22 minutos de jogo, 2 tempos de 5 e um tempo de 12, ele arremessou 3 bolas e converteu uma. Como que você contrata um cara pra ser a sua segunda, vamos colocar a segunda melhor opção ofensiva, porque toda a posse passava pela mão do Alfred Sengun, ele terminou inclusive com 7 assistências, o líder de assistência do time. Como você chama um cara pra ser a segunda melhor opção ofensiva e ele não é ativado no momento que mais o seu time precisa? Eu acho que faltou alguém, qualquer um em quadra, pra achar um pouco mais o nosso mano Kevin Durant, que não teve. Mas apesar disso, eu gostei muito da distribuição de assistências do time, sabe? Alfred Sengun terminou com 7, 4 dos titulares passaram de 3 assistências. O Jabari Smith Jr., que ele não tem muito esse toque, esse feeling de armação, geralmente quando a bola chega nele, acaba nele, né? Ele não conseguiu achar muitos companheiros, mas só que o restante conseguiu pulverizar. Isso foi muito maneiro. A defesa, extremamente densa, 2 times muito bons defensivamente, e é por isso que eles forçaram tantos turnovers uma equipe da outra. E realmente, o nosso mano Kevin Durant, 2 vezes, ele estava destinado a entregar esse jogo, que seria, acho que a maior headline, se eles tivessem ganhado depois do erro de arbitragem, seria algo que as pessoas não deixariam passar facilmente. Mas como o OKC saiu ainda vitorioso, as pessoas meio que relevaram, tipo, mano, beleza, a arbitragem errou, só que o Kevin Durant deu conta de entregar. Por quê? No final do primeiro overtime, o mano Kevin Durant pediu um timeout. Ele pegou o rebote, o jogo tava empatado em 115, ele pediu um timeout. Deu pra ver, acho que todo mundo viu. O Alfred Sengun ainda tentou meio que mascarar, digamos assim, ele falou não, e pegou a bola da mão do Kevin Durant, tipo, não vai pedir timeout. Só que todo mundo ficou reclamando que foi timeout. Eles pediu timeout, não tinha mais timeout pra pedir, era pra ser falta técnica, um lance livre do time do OKC mais posse de bola, e provavelmente eles ganhariam a partida ali, no primeiro overtime. Então, foi o primeiro erro do Kevin Durant. O segundo veio no final do segundo overtime, quando ele fez a falta em cima do Shai Gilgeous-Alexander, entregou a virada pro OKC e a vitória dos caras. Então, tudo bem, a primeira partida do Kevin Durant não foi das mais animadoras, até porque ele errou 2 vezes, que permitiu que o time adversário ganhasse. Mas foi, eu acho que um desfecho justo. E eu acho que um desfecho que todos os torcedores do OKC gostaram, porque viram o Kevin Durant errando contra o seu antigo time. E dito isso, foi um confronto genial, mano. Eu quero ver mais jogos desses 2 times. E se tudo der certo, uma final de conferência entre esses 2 times numa melhor de 7. Porque, mano, sensacional. Vão precisar melhorar na parte de armação, deixar o Reed Shepard desenvolver mais, deixar o Amen Thompson tentar mais. Vai. Só que o potencial desse time do Houston Rockets e a flexibilidade de que todos os jogadores conseguiram demonstrar em quadra, né, jogando juntos, e mais a flexibilidade financeira também que esse time tem para as próximas temporadas que estão por vir, é algo sensacional, mano. O Houston Rockets tá muito de parabéns e, por mais que tenha sido uma derrota, foi uma derrota muito animadora. Agora vamos para o próximo jogo, Golden State Warriors contra Los Angeles Lakers. Vou começar falando pelo Golden State porque tem menos pra falar, né? Eu acho que as 2 situações que mais me chamaram a atenção foi o Jimmy Butler simplesmente tendo a partida que ele mais se dedicou de uma temporada regular dos últimos anos,
É difícil você ver o Jimmy Butler caçando contato, procurando a jogada, procurando incomodar a defesa, jogando fisicamente, tomando trombada, indo pra linha de lance livre, cobrando 16 lances livres e ficando 16 de 16. Cobrou mais lance livre que o Shai, tá? Isso aí pouca gente diz. Fazendo 31 pontos. É difícil a gente ver numa primeira rodada de NBA. Na verdade, é difícil a gente ver do Jimmy Butler numa temporada regular fazer isso. Ponto. Mas foi maneiro. Até porque tirou o peso um pouco de, pô, precisamos só do Stephen Curry. Stephen Curry precisa pontuar. Tudo bem. E o outro é Jonathan Kuminga foi titular e converteu 4 de 6 arremessos para 3 pontos. Você não viu errado. Se tinha um jogo para ele mostrar que ele tava tomando as decisões certas, que ele consegue espaçar a quadra e que ele é aquilo que ele estava cobrando ser pago para fazer, o Jonathan Kuminga começou com o pé direito na primeira partida da NBA dele. Eu falei, mano, o Jonathan Kuminga não consegue errar. As duas jogadas únicas que ele deu uma forçadinha um pouco mais, uma foi um arremesso na meia distância, que foi falta, e um turnover besta que ele cometeu, que eu me lembro. Mas de resto, mano, o Jonathan Kuminga passou essa partida assim, ó, fino, mulher. Jogou quase 33 minutos, mas de um basquetebol bem jogado, defendendo bem, incomodando no ataque, se movimentando sem a bola. Inclusive entregou 6 assistências e pegou 9 rebotes, cara. Se alguém está muito animado neste momento, é o front office do Golden State Warriors, porque viu em uma primeira partida já flashes de um cara que pode ter esse contrato que ele acabou de assinar sendo muito valorizado, ou então resolveu o problema de que, o Jonathan Kuminga não se passa a quadra. Colocar ele e o Jimmy Butler ao mesmo tempo em quadra não tem como. Ele, o Draymond Green e o Jimmy Butler não tem como. Matando 4 bolas pra 3 por jogo, irmão. Don't give a fuck. Tá ligado? Eu não tô nem aí. Eu não estou nem aí. O Draymond Green, basicamente, foi o Draymond Green fazendo trash talk, remando na defesa, pegando rebote, entregando assistência. Inclusive, entregou 9 assistências. Foi muito bem. Que partida do Draymond Green distribuindo o jogo e matou uma bola importante no clutch time quando o Lakers tava fazendo uma retomada. Foi o cara que o Lakers pagou pra arremessar e ele matou a bola. Então, ele foi muito importante nessa partida. O Stephen Curry, parece um meninão. Colocaram o Gabe Vincent em quadra pra marcar o Stephen Curry em determinados pontos. E o Gabe Vincent não conseguia achar o Stephen Curry. Era backdoor pro Stephen Curry fazer bandeja sozinho. Era o Stephen Curry matando bola na cabeça dele como se não tivesse ninguém marcando. Tipo, o que o Lakers tava fazendo, tá ligado? O que o JJ Redick tem na cabeça de colocar o Gabe Vincent por quanto tempo? Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Por 29 minutos. Por quê? Mas tudo bem, vamos seguir ainda falando sobre o time do Golden State. O Stephen Curry foi a jararaca, matou 3 bolinhas pra 3, 6 de 14 de quadra, não teve um aproveitamento muito bom, mas ele movendo a defesa e ele fazendo o que ele faz de melhor, que é se movimentando sem a bola, é algo que desmantelou o time do Lakers, por mais que a defesa do Lakers estava satisfatória. Gary Payton teve momentos interessantes, Al Horford jogou muito pouco, jogou apenas 20 minutos e ele entregou bem pouco, tava parecendo meio lavado, aquele famoso washed, sabe? É apenas uma primeira impressão, mas por todo esse murmúrio, por ter segurado toda a off-season, cara, um drama do caramba pra reassinar com o Jonathan Kuminga e falar, nossa, agora a gente vai trazer o Al Horford, vai ficar tudo no seu devido lugar. Cara, foi pra isso aí, mano. Pô, não foi nada animador. A estreia do Al Horford, de todas as estreias que a gente viu aí, desses 12 jogos que teve ontem e 2 jogos que a gente teve no primeiro dia, a do Al Horford não foi das mais animadoras. E outra coisa maneira foi o Buddy Hield, que eu acho que com esse esquema, né, do Steve Kerr, e a gente vê o Jonathan Kuminga se encaixar pela primeira vez no esquema do Steve Kerr, porque querendo ou não, todas as outras partidas que eu vi do nosso mano Jonathan Kuminga, com a camisa do Warriors, que ele performou bem, foi por causa de ele tava no dia dele. Porra, a bola de meia distância ele caiu, ele recebeu bola no cut sendo agressivo, ele pegou muito contra-ataque e a bola de 3 dele caiu, tá ligado? Tipo, o Jonathan Kuminga tava naquelas noites. E não ele estava jogando no sistema do Steve Kerr e conseguiu performar bem no sistema do Steve Kerr. Então foi isso que eu notei ontem e isso deu, acho que, mais moral dele com o coach pra ele entrar mais em quadra, fazendo essa mesma função que ele fez no jogo 1, até com um confronto tão importante quanto o do Lakers, né? E o Buddy Hield, o cara de cavalo, ele acho que tá vivendo o sonho. Ele tá vivendo o sonho. Por que ele precisa fazer? Defender perímetro ali razoavelmente bem, ir pro ataque e toda bola que cai na mão dele, ele chuta pra cima. Tipo, taca pro ar, irmão. Essa é a sua função. Você vai substituir o Klay, só que você vai vir do banco. Você vai ser o Klay Thompson como sexto homem. Fechou? É isso que você vai fazer? Você dá conta? Chutou 10 bolas, matou 5 e foi um nomezaço nessa partida. Foi um nomezaço. Agora foi mancada apenas uma coisa, Gui Santos jogar 2 minutos e meio. Isso aí é mancada, isso aí é nada a ver. E por último do último, tinha um cara chamado Will Richards, que inclusive eu tava assistindo com um amigo meu, o Deninho, e ele falou, mano, quem que é esse cara? E realmente eu não sabia quem ele era. O cara entrou, fez 5 pontos, saiu 100% de quadra, ainda roubou a bola uma vez, entregou uma assistência e pegou um rebote. Mas tirando isso, pô, partidaço do Golden State, tá? Eu gostei legal de todos os nomes que eu comentei aqui. Agora vamos para o Los Angeles Lakers. Eu não quero ser o cara que vai fazer aquela previsão novamente, lembrar
lembrar pra vocês que eu falei que o Luka Doncic vai ser MVP essa temporada. Só que 43 pontos, 12 rebotes, 9 assistências, 2 roubos de bola em um toco, com apenas 3 turnovers, jogando 41 minutos de quadra. Irmão, 63% de aproveitamento de quadra. Beleza, um aproveitamento horrendo pra 3, 2 de 10, né? 20% é mal. Errou 3 lances livres, que inclusive foi faltas e cestas. Tudo bem, só que ver o Luka sprintando pra defesa, ver ele procurando contato, marcando o Al Horford, dando box out no Al Horford e ganhando rebote defensivo, irmão, eu fiquei com a sensação de que o Luka Doncic converteu uns 10 and-ones nessa partida, acertando o bico da tabela, sabe? O biquinho, sabe? Lá onde é impossível de uma pessoa que joga basquete que não seja o Luka Doncic contestado, tomando a falta, acertar aquele ângulo e fazer a bola. Ele fez isso múltiplas vezes nesse jogo. E a única coisa que eu tenho pra reclamar do senhor Luka Doncic, a falta de movimentação sem a bola na parte ofensiva. Porque quando a bola não tá na mão dele, ele tá a 2 metros da linha dos 3 pontos, na 45 lá esperando o time jogar, sabe? Ou tá na zona morta ali, esperando um corta-luz vir nele pra ele só subir e voltar pra 45 ali e deixar o restante do time jogar. Tipo, não atrapalhar o ataque quando ele não tá atacando. Porque a genialidade mesmo veio quando ele tá com a bola na mão. É ele atacando sozinho, contra 1, contra 2, ele entrando naquele garrafão com 3 jogadores e conseguindo converter a bola. Ele é gênio. Ele é simplesmente gênio e ainda assim eu fico pensando como que o Dallas Mavericks foi capaz de trocar esse cara. Mas é algo surreal. Então, faltou dinamismo no ataque do Los Angeles Lakers. DeAndre Ayton sem vontade alguma de entrar naquele garrafão e usar os 2 metros e todos que ele tem a favor do time dele. Ele foi o quê? Uma vez pra linha do lance livre e errou os 2 lances livres. Eu vi ele fugindo muito do contato, tentando muito fade away, tentando gancho, tentando qualquer tipo de finalização que não envolvesse ele encostar em outro pivô, ele jogar físico. Não teve. Eu acho que o Rui Hashimura, Austin Reeves com 26 pontos, Marcus Smart e Jake LaRavia, pô, 4 nomes excelentes, velho. O Austin Reeves, basicamente ele tava revezando no ataque com o Luka, era tipo 3 posses o Luka ataca, 2 posses Austin Reeves ataca, 3 posses o Luka ataca, 2 posses o Austin Reeves ataca. Foi mais ou menos essa a dinâmica e o Austin Reeves jogou muito bem, apesar dos 5 turnovers ele jogou bem. Rui Hashimura fez a função dele, sabe? Matou 50% de bola pra 3, defendeu o garrafão, às vezes ele ficou meio perdidinho porque o Jimmy Butler deu uma canseira nele. Marcus Smart, gostei do que eu vi, tirando que ele saiu zerado pra 3 pontos. Cara, se dedicando na defesa, dando a vida mesmo, dando sangue, sendo aquele Marcus Smart, incomodando na defesa, tentando ser o defensor primário do Stephen Curry quando ele tava em quadra, apesar de o JJ Redick colocar muito tempo. Vou repetir o Gabe Vincent, que pra mim já devia ter sido um contrato a ser liberado dessa folha salarial do Lakers. O Jake LaRavia, cara, ele fez a função de role player que ele foi contratado pra fazer as bolinhas dele, jogar ele no contra-ataque, defender bem e quando sobrar, ele mata a bolinha. Inclusive tentou só 2 bolas pra 3 e matou uma. Agora, Jarrett Vanderbilt, tirando o excelente, exímio defensor que ele é, um excelente defensor, a gente pode colocar que ele é muito bom na defesa. Nulo no ataque. Posso estar enganado, mas eu me lembro de 2 airballs dele. Então, é isso. E realmente me preocupa esse time do Lakers apenas com o Luka Doncic, porque vai ser um trabalho ainda mais difícil do que eu estava imaginando esse time sem o LeBron. O Coroa ainda é muito bom jogador. O Luka, quando ele não tava com a bola na mão, você via um time, ou ele ou o Austin Rivers, vamos colocar aqui, quando nenhum dos dois estava atacando, você via um time totalmente disfuncional. E eu acho que o JJ Redick precisa trabalhar um pouco mais em jogadas coletivas para esse time funcionar. Não adianta ficar dependendo de jogadas individuais até o final da temporada. Eu vi muito algo que eu acompanhei a temporada passada inteira do Knicks, que foi a isolation de Jalen Brunson, a isolation de Karl Anthony Towns, estilo Tom Thibodeau, sabe? Eu vi muito um JJ Redick jogar no esquema Tom Thibodeau nessa primeira partida, e isso não é algo animador, não é um bom sinal pro time do Lakers, na minha humilde concepção. Mas é isso, rapaziada, acho que essas são todas as observações que eu tive do primeiro dia. Eu tô atrasado com vocês em alguns vídeos, então os vídeos vão ter bem menos edição nessa volta aí das postagens. Eu tirei uns dias de folga aí, né? Vocês devem ter percebido, deve ter gente sem almoçar aí há 3 dias, mas não se preocupe, vamos voltar numa frequência um pouco maior e voltaremos mais fortes como sempre. Fechou? Se você ficou até aqui e gostou desse conteúdo, mano, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. Se quiser ajudar mais diretamente, tem um Valeu Demais, tem um Seja Membro, que é apenas R$2 agora. Você pode ajudar esse canal a continuar com os conteúdos aqui de pé, continuar com as qualidades aqui dos vídeos como a gente está fazendo atualmente. E se você quiser andar estiloso, também tem a loja Trash Talk. Primeiro ou segundo link aqui na descrição, lojatrashtalk.com.br. Agora que a NBA voltou, vou criar um cupom chamado NBA20, beleza? Um cupom limitado para poucas pessoas. Assim, os primeiros a pegarem o cupom realmente vão ter esse acesso, que é 20% de desconto em todo o site. Então digite NBA20 na hora de você finalizar a compra e compre uma camiseta da loja Trash Talk, porque está acabando, alguns tamanhos já não tem mais, viu? E lembrando que nossos drops são exclusivos e limitados para você andar estilosão com camisetas desenvolvidas pelo seu padrinho, fechou? Agora sim, esse vídeo já tá bem maior do que eu esperava. Eu falei muito porque realmente eu gostei muito do que eu via antes de ontem, apesar de eu estar mais atrasado do que menstruação de
de mulher grávida pra vir trazer, né, as minhas opiniões. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Até a próxima e falou.